Fala galera do AV+, boa noite, JP passando por aqui. A gente vai fazer um vídeo rapidinho hoje de opinião e vamos tentar não entrar bastante nesse assunto da política, que hoje parecia que foi o único assunto que aconteceu no Vasco. O Vasco está na zona de rebaixamento, vivendo uma crise grave, o time não ganha 9 jogos no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a gente não está conseguindo falar direito do campo e bola, o que para mim é muito importante, ainda mais nessa situação muito adversa que o Vasco vive. Mas eu vou falar um pouco, vou tentar misturar um pouco da política com o campo e bola, que é o que eu gosto de falar, e gostaria de falar já que você, torcedor vascaíno, pode ter sido fundamental no final do campeonato, porque eu vou falar um pouco da presença do CT do Vasco hoje. Eu acho o Vasco trocar de ares, trocar de ambiente, ir para um lugar que o futebol é a única coisa que importa, pode ser fundamental e pode até acabar salvando o Vasco do rebaixamento esse ano. Porque eu fico imaginando esse time treinando dentro de São Januário, com todas as confusões acontecendo. A gente sabe que o campo é perto da secretaria, os funcionários comentam, a energia do clube não é boa. E quando eu digo energia, poxa, você chega lá, você vê que tá uma confusão, você fica muito mais rápido, o acesso é muito mais rápido às informações ruins. Então eu acho que o Vasco não ter acesso, os jogadores não terem acesso apenas por redes sociais, que nem todos frequentam, nem todos seguem páginas de Vasco, pode ser uma coisa positiva. Eu acho que mesmo com essa crise tão institucional, tão grande que o Vasco vive, a gente hoje é terça-feira, a gente não sabe se sábado vai ter eleição, se uma liminar vai ser cassada, eu acho que isso ainda é muito nebuloso e muito complexo, mas eu acho que os jogadores podem ter esse trunfo, e principalmente o treinador Ricardo Sapinto, que com uma semana livre para trabalhar, ele pode começar a planejar melhor o seu time e analisar algumas peças que a gente sabe que estão devendo bastante, ele pode aí começar até a promover substituições. Eu acho, por exemplo, pode ser uma semana muito boa para o Juninho, que é um jogador que a gente viu tá um pouco fora do baralho do Ricardo Sapinto, é um jogador que estava última opção, o Felipe Barros já entrou, o Marco Júnior já entrou, mas o Juninho ainda não teve oportunidades, então quem sabe que com uma semana livre o Juninho não possa ter essa oportunidade, assim como outros jogadores. Eu acho que o Iago Pikachu pode reconquistar ali uma vaga no canto do campo, mas eu acho esse assunto para depois. Eu vou falar um pouquinho mais do CT agora, que eu acho que a gente está vivendo uma crise muito grande dentro do Vasco. Sendo bem sincero com você, torcedor, você sabe que eu gosto de ser franco, e eu acho que não tem, assim, nem precedente, nem com todas as crises políticas que o Vasco vive, eu acho que nenhuma é tão grande que nem essa por uma simples razão. O campeonato não acaba em dezembro, o campeonato vai acabar só em fevereiro. Então eu fico imaginando, dentro do elenco do Vasco, já teve salários atrasados, perdão, e hoje tem os salários em dias, como é que eles não vão estar daqui a pouco, em dezembro, com essa incerteza? Quem será que vai pagar meu salário? Quem será que vai ser o gestor do futebol? Será que eu continuo para o ano que vem? Será que eu vou ter contrato? Será que vão cumprir meu contrato? Será que vão mandar embora? Eu acho que isso pode atrapalhar bastante o elenco do Vasco, mas eu espero que seja uma coisa que o treinador Ricardo Sapinto consiga blindar. Ele também só tem contrato até fevereiro, então será que ele vai conseguir? Eu espero que sim, eu espero que ele seja profissional o suficiente e também motive os jogadores para que trabalhem bastante. Pois se caso o Vasco trabalhe, caso o Vasco chegue em uma colocação legal, a próxima gestão provavelmente vai conseguir aproveitar mais peças desse elenco. O time que vai bem sempre consegue ser mais bem aproveitado que o time que vai mal. Essa é a minha opinião e acho que todo mundo concorda com isso. Eu acho que se o Vasco tiver, por exemplo, Germancano artilheiro do campeonato, quem sabe o Vasco não possa montar um time para jogar em função do Germancano. O Vasco tem uma defesa pouco vazada nesse segundo turno. Quem sabe Leandro Castan, Miranda, o próprio zagueiro Jadson que chegou e ainda não foi anunciado. Quem sabe esses jogadores não possam chegar com uma moral maior para o ano que vem. O próprio Léo Matos, lateral direito, o Neto Borges, lateral esquerdo, a gente não sabe se fica para a próxima temporada. Então eu acho que o Vasco aí vai ter um período muito turbulento. Já começou. Eu acho que o período turbulento do Vasco começou antes da eleição e enquanto não tiver isso decidido, a gente não souber quem é o presidente do Vasco, quem vai assumir o Vasco, eu acho que isso vai continuar. E tem questão da transição também. O presidente Alexandre Campelo deu uma entrevista hoje de manhã que o Flávio Dias vai falar um pouco mais do nosso AV News, que quer fazer uma transição tranquila, mas isso é assunto para mais tarde. Mas então eu acho que o Vasco ter ido para o CT pode ser uma coisa até fundamental para evitar o rebaixamento. Eu acho que o Vasco vai conseguir evitar o seu descenso caso foque apenas no campo. O time do Vasco não é ruim, assim, não é o melhor time do mundo, é um elenco fraco? É. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro tem tantos elencos fracos que o time do Vasco começa a se sobressair. Caso melhore a parte física, vai ter uma semana para fazer isso essa semana. Eu acho que o Vasco vai começar a voltar a competir e já tem um excelente adversário para fazer essa reabilitação, que é o Sport Recife, que como a gente pôde ver no primeiro turno, é uma equipe muito fraca no quesito peças. Tudo bem que o Sport se reforçou um pouquinho, trouxe o Thiago Neves, mas eu acho que o principal reforço da equipe do Recife foi o treinador Jair Ventura, que conseguiu fazer a equipe ficar competitiva. Hoje o Sport compete no Campeonato Brasileiro, é uma equipe letal, mas é uma equipe ruim. Eu acho que o Vasco, jogando como vinha jogando no início do campeonato, pode ter condições tranquilas de ganhar o Sport. Eu acho que o Vasco não vai ser um time pior que o Sport. Eu espero já uma mudança de postura no sábado às 4h30, quando o Vasco joga lá na Ilha do Retiro. Eu acho que o Vasco tem aí chances
e precisa voltar a pontuar ganhando. O Vasco agora está na zona de rebaixamento, tem 19 pontos, mas tem total e plena condição de sair. Então, essa semana que começou ontem precisa ser fundamental, precisa ser aquela semana de final de Copa do Mundo, que todo mundo está focado dentro do mesmo objetivo, porque eu acho que falta até um pouco do time do Vasco essa confiança de voltar a vencer. Depois de 9 jogos sem vitória, o Vasco precisa ganhar, nem que seja por 1-0, gol suado, não bate-rebate, gol contra, mas eu acho que precisa e isso eleva a moral do time. A gente sabe que para um atacante sobe da base, por exemplo, o primeiro gol é sempre mais difícil. E eu acho que depois de tanto tempo sem vencer, o Vasco vai ter aí essa grande oportunidade de jogar contra o Sport. A gente sabe que o histórico recente não é bom, o Vasco pegou o Goiás, por exemplo, que era o lanterna da competição isolado, com apenas 12 pontos, na época que enfrentou o Vasco tinha apenas 11, e mesmo assim o Vasco não conseguiu a vitória, mas eu acho que o time vem mudando de postura, vem mudando aí até na parte tática. O Ricardo Sapinto já colocou 3 zagueiros, fez uma linha de 5 ali atrás, está se protegendo melhor, e eu acho que o Vasco vai começar a evoluir a partir dessa semana. Eu acho que Juninho, como eu falei anteriormente, pode entrar, o Iago Pikachu, eu acho que o Martim Benítez vai readquirir a sua melhor forma, o Thales Magno também, que se lesionou com a pancada na bacia contra o Goiás, pode ser um jogador que volte bem essa semana. A gente percebeu que o time está um pouco fora de ritmo. Eu acho que o Carlinhos pode ser um jogador que respirou no último jogo, entrou só no segundo tempo, pode voltar a fazer uma boa atuação, coisa que ele vem devendo um pouco, apesar de ser muito participativo. Então acho que o time do Vasco aí tem boas possibilidades para esse domingo, mas precisa deixar a questão política fora de campo, e eu espero que todos os candidatos, independente do que aconteça, já que a eleição é no dia do jogo, deixe o jogo acontecer, não fale de política, assim, fale de política, mas não fale do jogo, deixa o elenco, o futebol respirar. O futebol do Vasco não tem a ver com a política. Apesar de serem o mesmo clube, eu acho que a política do Vasco é uma coisa, o futebol é outra. E nesse momento todos precisamos de união. O presidente Alexandre Campelo não vai concorrer à reeleição? Beleza, mas ele precisa se unir com todos os outros candidatos. E todos os outros candidatos precisam estar abertos para se reunirem com ele, para a gente fazer uma transição tranquila e o futebol do Vasco sofrer o menor impacto possível, sofrer menos com essa turbulência, que para mim tem tudo para ser muito grave. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa turbulência aí pode derrubar o Vasco no Brasileiro? Eu espero que não, estou torcendo muito para isso, mas eu gostaria de ler a sua opinião. Comenta aqui embaixo e já aproveita, curte, se inscreve e deixa o seu like aqui no nosso canal AV+, o segundo canal da plataforma Atenção Vascaíno. Só lembrando que daqui a pouco, às 10h30, o Flávio Dias chega aí com o nosso AV News recheado, várias informações. Vale a pena você conferir lá no canal Atenção Vascaíno. Valeu? Um forte abraço, uma excelente noite e amanhã de manhã aqui no AV+, tem o Acorda Vascaíno com a nossa Mari Barata. Tchau, tchau. Forte abraço.